Muito bom dia, muito bem-vindos. Muito obrigada, Wanda, por teres aceito o desafio de estar connosco hoje aqui no Wellbeing Podcast by Swayfer. Esta semana tem sido uma semana muito interessante porque já é a segunda vez que estamos juntas, correto? Estivemos juntas num evento, mas já falamos um bocadinho mais à frente, e eu lanço o primeiro desafio, que é quem é a Wanda, mas quero fazer ao contrário. Eu quero saber qual é o lado B da Wanda, porque o lado A é fácil, correto? Mas começamos pelo B e depois passamos para o A. Muito obrigada, Wanda. Obrigada eu, Daniela. É um prazer estar aqui contigo, como sempre. Aliás, tu sabes que eu tenho uma grande estima pela tua pessoa e, acima de tudo, uma admiração pelo teu percurso, que é espetacular. Bem, a Wanda é uma pessoa com uma enorme vontade de viver. Aliás, eu costumo dizer que adorava que alguém encontrasse a poção mágica para efetivamente eu descobrir como é que posso garantir que vou fazer tudo aquilo que adorava fazer e contribuir, mas ainda não encontrei. Mas agora que estou a fazer este podcast contigo, quero acreditar que vai chegar a muitas pessoas e que podemos chegar à pessoa certa para encontrar essa fórmula. A Wanda é uma pessoa que acredita muito no fazer acontecer. Acho sempre que há uma solução para tudo, pode não ser a que queremos, mas há uma solução. Acredita muito nesta visão de que cada pessoa tem de facto uma chave dentro de si e que é capaz de contribuir para um mundo melhor. Tenho uma visão, às vezes as pessoas olham para isto de uma perspectiva muito holística, mas em termos práticos tenho uma visão sim de que as pessoas de facto têm potencial, mas que dentro também das organizações nós precisamos de alguma forma de trazer este contributo muito a nível do lucro, porque não é possível satisfazer pessoas sem que as organizações também possam de alguma forma contribuir para esse panorama na sociedade. Mas a Wanda, acima de tudo, é uma pessoa que gosta de pessoas, e eu sei que isto hoje em dia passou a ser quase um clichê, não é? Mas sempre foi a minha paixão. Na verdade, eu há alguns no caminho quis ser psicóloga. Na verdade, ainda bem que não fui. E vou explicar porquê. Tenho imensa admiração pela profissão, não é isso que está em causa, mas porque isso também me obrigou a ser muito mais resiliente na procura daquilo que é o comportamento humano. Por isso, quer dizer, a Wanda é de facto uma pessoa que, acima de tudo, quer contribuir e que defende muito os valores em que acredita. E por isso, de alguma forma, é isso que eu desejo, é poder deixar também, não numa perspectiva egóica, mas numa perspectiva de sentir que passei por este mundo e deixei a minha marca e que deixei um bocadinho o mundo melhor. A Wanda também tem duas crianças maravilhosas. Eu não conheço o mais velho, mas conheço a mais nova e fiquei apaixonada. Fala-me dessa Wanda, fala-me desse lado que é um lado que é tão bonito teu. Partilha connosco, se faz favor, aqui um bocadinho. Daniela, eu acho que é inevitável, não é? Eu admiro muito as pessoas que dizem que não querem ser mães e assumem isso. Admiro muito aquelas que passam por um caminho difícil para tentarem ser, e admiro muito todas as mães, porque na verdade quando nós somos mães há uma mulher que renasce em nós, ou que nasce, não é? E os meus filhos verdadeiramente, as pessoas costumam dizer que os pais vieram para ensinar os filhos. Eu confesso-vos que sim, como educadora eu tento ensinar aos meus filhos, mas eles garantidamente ensinaram muito sobre mim. E ao contrário do que eu esperaria, os meus filhos têm-me ensinado muito, do que esperaria, no sentido em que, por exemplo, eu achei sempre que ia ser uma mãe de colocar regras e de ser bastante assertiva. E na verdade sou, mas de uma forma diferente. Eu sou aquela a quem eles vêm a correr pedir para salvar das situações em que o pai os coloca. Eles são muito diferentes, são antagónicos, na verdade. O Matias, que tem 12 anos, é o menino que nasceu, não é o primeiro filho. E depois tem a Camila, que veio com uma alegria muito grande de viver. O Matias é mais melancólico, tem um sentimento muito forte na vida de ou tudo é muito bom ou tudo é muito mau. A Camila não, senta-se de manhã e já nasce com uma alegria imensa de viver.
como é óbvio, o que é que isso faz? Faz renascer em ti também um conjunto de coisas que às vezes sentes um pouco perdidas, como por exemplo, quando a Camila nasceu, senti que também renasceu uma nova mulher comigo, porque é a questão dos brilhos, dos cor-de-rosas, não é? Tu também Eu passas por isso, adoro! até porque eu tive a oportunidade já de conhecer os teus dois filhos, que são, diga-se de passagem, maravilhosos, um Ai, gigante, não obrigada. é? E a Mónica, que é um doce de criança, e de facto é muito engraçado perceber qual é o impacto que eles têm em nós. O que é que eles sabem? Uma coisa muito clara. A mãe é a pessoa que dá tudo e está sempre disponível. Tenho um grande prazer de sentir que eles sentem orgulho em mim. O meu filho mais velho, muitas das vezes, quando eu chego a casa, pergunta-me: mãe, o que é que tu hoje fizeste para mudar o mundo mais um bocadinho? E acho que é daquelas Ai, perguntas tão muito lindo! deliciosas. Que lindo, coisa boa. E eu agradeço muito isso também ao meu marido, que é uma pessoa que acaba por também patrocinar muito isso. Mas ao mesmo tempo, o que é que eles sabem? Que quando a mãe se zanga, pronto, então quer dizer que efetivamente a mãe, de alguma forma, atingiu os seus limites e por isso fica tudo completamente em sentido, não é? Então é muito engraçado, mas eles são muito o meu porto de abrigo. Quando eu chego a casa e a receber aqueles abraços, é qualquer coisa de fantástico. Muito obrigada por essa partilha, porque de facto eu sou outra mulher, por ter tido os meus filhos também. Agora, Wanda, agora vou colocar a questão óbvia. E qual é o teu lado A? Olha, Daniel, é muito curioso tu fazeres-me essa pergunta, sabes? E de alguma forma, nós fazemos este podcast e não sabemos quais são as perguntas que nos são feitas. Aproveito para dizer que nada disto está preparado, ok? E é muito curioso porque na verdade, eu não sei se tenho um lado A e um lado B. Ou melhor, vou-te responder de outra forma. Acho que durante muito tempo, se calhar, tive um lado A e um lado B, e a maturidade, aquilo que me trouxe, ou a vida, aquilo que acabou por me trazer, é que é uma fusão entre este lado A e este lado B. Ok. Porque, na verdade, só existe uma Wanda, não é? Claro que ela pode ter determinado tipo de comportamentos e comportamentos diferentes em função do contexto, da situação, mas ela não deixou de ser a Wanda que sempre foi. E eu acho que essa é que é a grande questão, porque durante muito tempo, não é, ao longo da vida e na própria sociedade, diziam-nos quando entras no teu local de trabalho, aquilo que tens que fazer é deixar tudo que quando passas daquela porta lá fora e depois quando... Mas, quer dizer, como é que se faz isso, não é? Não Pergunto se eu. faz. Claro que aquilo que estás a fazer é um grande esforço e um grande dispêndio de energia para de alguma forma tu tentares ser uma coisa que não és, porque, quer dizer, não é? Camuflares, não Exatamente, mostrares exatamente. a vulnerabilidade, não é? E então o que é que eu aconselho? E aproveito já para deixar esse conselho a todos aqueles que nos vão ouvir, porque eu acho que é o melhor que posso dar é sempre, e isto é a minha visão em termos gerais, o melhor que nós podemos dar aos outros são também aquilo que são as lições que vamos tirando da vida, não é? E de alguma forma, uma das grandes lições é quando nós unimos estas duas partes, há uma espécie de uma libertação. E eu uso muito esta frase, e quando nós estivemos juntas esta semana num pequeno evento em que dei uma palestra, eu usei muito esta frase que é: a verdade liberta-nos, e liberta-nos mesmo. Por isso, a Wanda que está dentro das organizações e que atualmente é a diretora de recursos humanos e que é formador e que é coach, é a mesma Wanda que chega à casa e que lida com os seus amigos. A diferença é que, em função dos contextos, naturalmente que tem uma postura, pode ter uma postura diferente, mas não deixa de ter os mesmos valores e, de alguma forma, o mesmo comportamento para com aqueles que estão ao seu redor. Posto isto, Wanda, quero falar de um tema que te é muito querido e que eu também fiquei apaixonada. Fala-me, o que é a autoliderança? Porque eu achei interessantíssima, eu fiquei fã. Olha, foi muito bom, é sempre bom ter pessoas que gostamos junto de nós, quando nós também vamos fazer partilhas com outras pessoas, e esta semana tive a oportunidade, quando estivemos juntas, de falar sobre este tema. A autoliderança, na minha concepção, é como se fosse a pedra basilar para todo o resto do processo. Ou seja, eu podia lhe chamar até autodesenvolvimento, podia lhe chamar...
outra coisa qualquer. Hoje em dia atribui-se nomes para tudo porque é fancy, não é? Yeah. Mas a autoliderança para mim é a capacidade de tu verdadeiramente te atribuires o poder que tu tens como pessoa, porque não há ninguém como tu, não é? A Daniela é única no mundo, pode haver pessoas parecidas, similares, mas aquilo que tu sentes, a perspectiva de vida que tu tens é só tua. Então, eu considero que a autoliderança é a base de tudo. Se eu efetivamente tiver consciência de mim própria, dos meus pontos fortes, das minhas áreas a melhorar, daquilo que eu efetivamente quero para a minha vida, ok? Se eu conseguir estabelecer os meus limites, se eu conseguir perceber que eu também tenho um papel além de todos os papéis que eu possa desenvolver, porque é normal, não é? Eu quando estou a ser mãe, se calhar não estou a ser amiga, estou a ser mãe, mas quando estou a ser amiga, estou a ser amiga. Quer dizer, então há um conjunto de papéis que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. O que é que acaba por acontecer? Muitas vezes nós vamos nos perdendo nestes papéis e, em virtude daquilo que a sociedade tanto espera de nós, aquilo que vamos fazendo é passar a ser uma pessoa que, na verdade, não condiz com aquela que está dentro de nós de exercer este poder pessoal, não é? E isso aumenta substancialmente os níveis de stress e ansiedade. Exatamente. Por isso, e vou dizer isto, e até porque tu és uma propulsora daquilo que é o well-being, eu costumo dizer que a liderança começa em cada um de nós. As pessoas estão tão preocupadas em chegar a um patamar de manager, de chefia, de direção, e muitas das vezes não conseguem ver, não é? Que na verdade, se não se conseguirem de alguma forma dominar a si próprios e à sua vida, que isso terá um impacto algures mais à frente, seja pelo não entendimento das equipas, seja em si próprios como pessoas. Então, eu diria, e agora vou ser um bocadinho aqui disruptiva, mas foste tu que puxaste este assunto e por isso eu vou devolvê-lo, quer dizer-te que se calhar o well-being começa por aqui mesmo, não é? O well-being pode começar por... Há várias áreas do well-being dentro daquilo que... Mas o well-being começa por onde? Pela capacidade de cada um de nós olhar para si e cuidar de si como pessoa que é. Por isso, quando nós estamos tão preocupados à procura dessa liderança, se calhar olharmos para nós como os líderes que nós somos. E a pergunta que eu vos faço e vos devolvo é: será que cada um de nós efetivamente está a liderar a sua própria vida ou está à mercê dos outros? Eu acho que a maior parte das vezes, por força de fatores externos e de pressões externas, nós deixamos-nos liderar por outras pessoas. Acontece que muitas das vezes os líderes que exercem esse poder de liderança, também eles não estão aptos para o fazer. E o que me parece, e eu também sou completamente a favor, é que muitas das vezes nós atribuímos essa responsabilidade a outros quando devia partir de nós. Ok? É assim, reparar, e aqui também é importante referir que um líder não tem de ser necessariamente um líder formal, não é? Nós podemos ter líderes informais que são altamente capacitados e ter líderes formais que não são, mas eu é que tenho de liderar a minha vida, porque no limite eu é que sei o que é que me faz sentir bem, não é? Claro Digo que eu. sim, sem dúvida. E tu trouxeste agora um tema super importante que tem a ver com a liderança informal e formal. Quantos de nós, nas organizações onde já trabalhamos ou que trabalhamos, ou até na nossa própria vida social, conhecemos tantas pessoas que, apesar de não terem um cargo de liderança formal, são líderes informais excepcionais, Yeah. pela forma como se movimentam, como inspiram, como motivam. Então, eu queria só deixar aqui uma nota porque eu acho que é extremamente Ok. importante, ok, Daniela? Que é. Eu gosto das tuas notas, eu gosto dos teus pequenos apontamentos. São sempre, eu costumo às vezes brincar, uso esta palavra em inglês, mas são verdadeiramente notas de rodapé, que é, vou deixar um disclaimer, não é? Que é, no fundo, o que é que eu queria dizer? Ninguém disse que este é um processo fácil. Eu não tenho a pretensão de vender facilidades. Não é um processo fácil. Mas aquilo que eu gostava de dizer é que é um processo possível. E como processo possível que Leva é, tempo. não é? Leva tempo e precisa de quê? De consistência, de alguma flexibilidade da nossa parte e de algum acolhimento para aquilo que também são os erros que nós vamos enfrentando e cometendo ao longo do próprio processo. Por isso, acima de tudo, e porque eu também trabalho, faço muitos processos de mentoria com as pessoas e tudo mais, até tanto numa perspectiva de carreira como às vezes em termos individuais, aquilo que eu gostava de dizer às pessoas é:
e atenção, isto, como é óbvio, procurem pessoas que vos motivem, procurem pessoas que efetivamente também estejam disponíveis para fazer este caminho convosco, porque isto não tem que ser um caminho solitário, não é? Este caminho de encontro connosco próprios pode ser de facto um caminho acompanhado. Eu sei que à data de hoje, não é? Pela sociedade onde vivemos, pelas constantes mudanças e os ritmos frenéticos, nós vamos, de alguma forma, vamos nos perdendo neste tempo que vai se esvaindo por entre os dedos. Conecta. Exatamente, não é? E a gente tem um programa espetacular que é o Desconecta, que é de facto podermos ter esse tempo para refletir, que é o que eu acho verdadeiramente que nos falta muito hoje, que é termos tempo na nossa agenda para parar e irmos ao encontro de nós próprios, não é? Wanda, falando em ter tempo na nossa agenda, eu faço aqui uma partilha. A maior parte das vezes eu não tenho tempo, ok? E não é porque tenha problemas de gestão de tempo. Tenho uma grande dificuldade de dizer não às pessoas. E eu comecei a praticar o não, ok? E é ótimo. Não digo não porque tenho imenso gozo em estar a dizer que não às pessoas, porque sou mazinha, mas porque o não agrega valor à minha vida, ok? E depois nós associamos o ter tempo, o parar, ao ócio, não é? Não quero fazer nada. Não, eu sinto e sinto cada vez mais, e tive essa experiência agora durante as férias e já partilhámos isto, que é importante parar. Porquê? Porque se eu não paro, eu não recupero energias. Se eu não recupero energias, eu não consigo ser criativa. Se eu não consigo ser criativa, eu não consigo inovar. Correto? E esse é que é o grande desafio, é parar, não é crime, não tem de vir daí aquele tal processo que nós falamos muitas vezes da culpa. E eu adorei ouvir-te falar sobre esse processo, a culpa, correto? E eu sinto-a, eu sinto sempre culpa, mas porquê? Eu tenho o direito a ter a esse descanso, não é? Explica-me. Porque é que eu sinto culpa? Porque é que nós nos sentimos culpados? Porque é que nós não conseguimos dizer que não? Estás a ver? Quando é uma das primeiras palavras. Verdade. Olha, estavas a falar, eu estava a olhar para ti e quase que te quis interromper dizendo que tu não tens o direito, tu mereces, não é? Esta é Ok, que é a grande questão. ok. E tem a ver muito com o processo de merecimento. Nós, às vezes, não nos achamos merecedores de. E se vocês me perguntarem, também eu já passei por todas essas fases, não é? E vou continuar a passar, porque há uma coisa que eu digo sempre: nós somos eternos aprendizes da vida, não é? Hoje resolvemos um problema e amanhã teremos outros e outros desafios. Há várias motivações que estão por trás e há várias questões que estão por trás deste processo. Pode ser efetivamente a gestão de tempo, que não é o teu caso, pode ser porque não consegues estabelecer limites, pode Yeah. ser pela culpabilização, pode ser porque às vezes dentro da própria sociedade nós vivemos que a mulher tem que se esforçar muito mais do que os homens para chegar aonde. É Então, verdade. há um conjunto de crenças que nós fomos reunindo ao longo do tempo. E parece que não, de tanto as ouvirmos, elas quase que se passaram a tornar verdades. O que é que acontece? E são, em alguns casos, são verdades. As Claro que sim. pessoas, nós, agora voltando à questão das mulheres, e eu gostei muito daquilo que tu disseste quando fizeste a tua intervenção esta semana. Eu não sou fundamentalista, eu também não. Eu também não sou fundamentalista, mas hoje, ao contrário de há 20 anos atrás, eu achava que todos os dias eu tinha de ir às compras, tinha de fazer um jantar quente, uma refeição quente, tinha de ter a casa limpa, tinha de ter a roupa lavada, passada, engomada, e eu hoje lamento muito. Eu adoro a minha família, adoro os meus filhos, adoro o meu marido, mas pronto, há alturas em que falha ali um bocado, não é? Porquê? Porque de facto nós não temos de ir a todas, não temos de ser perfeitas, correto? Claro que sim, Daniela. Eu estavas a partilhar essa história, eu estava-me a lembrar de um momento muito interessante. Foi a primeira vez que eu disse ao meu marido que não tinha energia para arrumar a cozinha. E lembro-me perfeitamente, isto parece uma coisa básica aos olhos de todas as pessoas, não é? Mas com aquilo que nós trazemos, e também tem derivado muito da nossa geração, Yeah. lembro-me perfeitamente de quase, e eu até sou uma pessoa que diz sempre o que pensa e aquilo que acha, mas de
não saía, sabes? Eu queria me sentar no sofá e a coisa não Yeah, saía. yeah. E eu lembro-me que ele disse assim: claro que sim, vai, precisas descansar. E eu fui com culpa. Fui. Isso. E então lembro-me de estar sentada no sofá e de perguntar uma série de vezes: mas tens a certeza que não precisas de ajuda? Quer dizer, e é incrível, mas porquê é que não havemos de merecer esse processo? E porquê é que não há de ser um processo partilhado? E Yeah. volto a dizer, não tenho nada estas questões Não, fundamentalistas do não, feminismo e não sei o quê, não. mas a verdade é que como pessoas que somos, devemos Não, partilhar, e não é? repara uma coisa que é extremamente interessante. No meu caso em específico, não devia dizer isto em público, mas até tenho imensa ajuda em casa. E até tenho. E ele é a primeira pessoa a dizer-me: não, vai-te sentar um bocado, descansa. Mas a culpa é uma coisa terrível. E isto é engraçado. E porquê? Porque nasce muito desta perspectiva, não é? Estamos a falar de crenças enraizadas que vamos adquirindo ao longo do tempo, mas vou-te dizer a outra parte, daí que eu acho sempre que isto tem sempre uma bonita face da moeda, e por isso é que as pessoas dizem que eu sou muito otimista, mas quer dizer, acho que não sou uma Mas eu otimista. gosto do teu otimismo, fazes-me Acho, falta. acho que, e a tua vibração também, deixa que te diga que também é muito importante na vida das pessoas. Por isso, estou aqui à luta com o microfone, mas estou convosco, ok? Isto para vos dizer o quê? Que de alguma forma, o que é que acontece? Nós temos sempre repara, termos chegado a este ponto e percebermos o que está a acontecer é fabuloso, quer dizer que de Yeah. alguma forma nós temos a hipótese de mudar. Agora imagina que tu continuas neste rame-rame a viver o teu não potencial, porque não estás a vivê-lo se não estás a ser verdadeira contigo própria, não é? Então, de facto, nós passarmos por isto, termos este grau de aprendizagem, podemos dizer, pá, de facto não é isto que eu quero, eu fui adquirindo isto, mas não é isto que eu quero. Então isso é excepcional. Eu Por quero me isso, libertar desta eu só bagagem. posso dar, de alguma forma, os parabéns às pessoas que, claro que, e volto a dizer, não é um processo fácil, por isso adquiram e vão junto das pessoas que vos inspiram, que vos motivam, que trazem energia para fazer isto, porque, como é óbvio, teremos momentos melhores e outros piores, Claro. não é? Mas a verdade é que é excepcional. Excepcional saber que estamos a recuperar aquilo que é nosso. Que é o quê? O nosso poder pessoal, a Yeah. nossa liderança pessoal. E isso é qualquer coisa de fantástico. Por isso, aquilo que eu posso dizer é: nós, na verdade, merecemos viver uma vida digna, e digna no sentido de sermos verdadeiramente verdadeiros connosco. Quer dizer, isto é redundante, mas não deixa de ser aquilo que é. E ser verdadeiro permite-nos também ter aqui uma existência mais tranquila. Muitas das vezes eu ouço, dizem-me: não devemos, não deves ser tão autêntica, não deves dizer as coisas que pensas da maneira que pensas. Às vezes, é assim, há alturas que de facto eu evito situações de confronto ou ser desagradável, mas ao mesmo tempo também sinto, como me dizia a osteopata há 2 semanas atrás: Daniela, tenho de começar a falar mais porque tenho muita tensão nesta zona. E e até comentei com ela a rir-me, disse: bem, Cláudio, se eu disser tudo o que penso, olha, vou ser despedida, o marido abandona-me, os filhos deixam-me, os meus colegas de trabalho deixam de me falar. Mas de facto, e ela ria-se, de facto, nós devemos dizer aquilo que nós pensamos, não precisamos é de magoar as outras pessoas, temos de ter atenção à forma como o dizemos, mas de facto eu sinto cada vez, primeiro acho que nós com a idade e conforme vamos caminhando, também vamos ficando não só um pouco mais tranquilos, mas também temos um bocado mais de sapiência na forma como dizemos as coisas. Mas sinto que é importante dizer às outras pessoas: olha, eu gosto disto, faz-me todo o sentido, eu não gosto disto. Porquê? Porque muitas das vezes eu sinto que aumento os meus níveis de stress desnecessariamente, porque não disse à pessoa na altura certa aquilo que eu pensava, correto? Ahm, e pronto, e de certa forma também tenho aqui um agradecimento a fazer-te, porque vai muito em contra aquilo que nós temos falado. Agora, Wanda, não querendo. Sabes que eu gosto de estar contigo, portanto ficaria aqui a falar contigo mais 3 ou 4 horas, mas de facto temos de pensar em, em fechar esta partilha. Gostava que deixasses aqui assim 3 tópicos para nós conseguirmos fazer o caminho da autoliderança.
Como é que eu faço? Ok. Que ferramentas é que eu devo ativar? Qual é o caminho? Bem, eu vou deixar aqui, nos workshops que fazemos, até no Desconecta, em várias ações que promovemos dentro desta área, e tu tens sido uma grande promotora deste tipo de questões, o que eu acho excepcional. Eu acho que há aqui algumas questões que são importantes e eu costumo dizer isto sempre às pessoas que vêm ao meu encontro, que é encontrarmos aquilo que é a nossa forma de sanidade mental. Mas para isso há uma questão que nós nunca devemos perder de mente, que é a experimentação. Ou seja, a vida é, sem dúvida, um ato de experimentação e é na experimentação que nós entendemos aquilo que nos cabe e aquilo que não nos cabe. Então, no fundo, a liderança pessoal é nós darmos um passo em frente, experimentarmos e se calhar vamos dar um atrás, porque percebemos que não é aquilo que de facto desejamos e vamos fazendo este processo, ok? Quando fazemos esta experimentação, encontramos a nossa forma da sanidade mental. E o que é que isto significa? Aquilo que efetivamente nos cabe. E eu costumo dizer que muitas das vezes o meu processo, quando faço processos de mentoria com as pessoas, é mesmo este: é encontrarmos em conjunto esta fórmula. Porque de alguma maneira, e vou só pegar aqui nisto que tu estavas a dizer, Daniela, que é, tu dizias assim, na verdade, a gente tem que ser autênticos, mas a autenticidade às vezes, aquilo que eu estou a sentir e a pensar, é muito mais robusto do que aquilo que, sim, é verdade. Mas há muitas formas de nós podermos dizer o que pensamos, de passarmos a nossa mensagem e continuarmos a manter as relações com os outros e tudo isso. Por isso, o que é importante? A forma da sanidade mental, para isso eu tenho que fazer o quê? E agora sim, a experimentação, ser de alguma forma flexível que é, ok, não correu bem, voltamos a este tema da experimentação e depois, acima de tudo, eu tenho que ser consistente, porque nada... E o que é a consistência? Sim, eu hoje vou fazer, amanhã falhei e vou voltar a tentar fazer. Então é ir ao encontro de mim próprio, mas acima de tudo é conseguir acolher-me quando erro, que é aquilo que eu chamo da autocompaixão. Eu tenho que conseguir fazer este acolhimento, porque caso contrário estou constantemente a chicotear-me a mim próprio porque falhei. Mas quem é que não falha? Há alguém que me diga, e depois de ouvir este podcast adorava que alguém me dissesse isso, se conhecem pessoas perfeitas. A perfeição está na autenticidade de cada um e esta é que é a beleza do ser humano. Muito obrigada, Wanda. Falando em errar, autocompaixão, também tem sido um tópico na minha vida. Posto isto, já estamos aqui a derrapar um bocadinho no tempo previsto para a realização do nosso podcast. Muito obrigada, Wanda. É um gosto trabalhar contigo, é um gosto ser tua amiga e tenho imensa admiração pelo trabalho e pelo teu percurso também. Obrigada por ter estado comigo. Obrigada eu e obrigada a todos aqueles que nos vão ouvir e espero que nos desafiem, não é? Com Claro. muitas questões. Obrigada, Daniela, pela pessoa Obrigada. que és. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada, Wanda.